dos muitos que explicam este Santos Futebol Clube em mais uma final de Libertadores. Fala, Pedrinho, beleza, meu velho? Beleza, André, Galvão, Lino, amigos que estão nos acompanhando. Eu ia introduzir de outra forma, mas a entrada do Galvão e esse pitaco aí, eu acho que eu vou mudar a minha entrada. Quando o Galvão fala da questão mental, isso é para tudo na vida, né? E até com relação, pegando o gancho também da manifestação dos torcedores, se a gente escuta o tempo todo, André, que nós somos ruins, né? Que nós somos incapacitados, que nós estamos num momento difícil, a gente começa a acreditar nisso. E acreditando nisso, a gente desenvolve tudo que é ruim, né? Eu passei por um processo de depressão por causa das lesões e eu comecei a achar que tinha certos tipos de lesões. Por exemplo, eu comecei a achar que o meu joelho estava inchado novamente, que eu tinha rompido o ligamento. E aí eu tinha todos os sintomas como se eu tivesse realmente rompido, porque o meu cérebro produzia aquilo. Então eu ia lá fazer os exames e aí constatava que não tinha nada, mas o meu corpo produziu aqueles sintomas. E isso é para jogar. Se você começa a achar que você é incapacitado, que você é ruim, você não produz. E aí chega alguém, como o Cuca chegou, e depois a gente vai falar da parte tática e técnica, tá? A gente está falando dos acessórios. Chega o Cuca e levanta a moral dos caras, dá confiança, bota o moleque da base sem medo. E aí as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Então a questão da confiança, né, mental e até para entendimento do jogo, que a gente entra depois na questão cognitiva, de você saber quais são as suas funções. Eu vi o Cuca diversas vezes gritando com o Marinho, Marinho, não é aí não, fica lá, espera ali. Então, se às vezes o jogador fica ansioso, quer fazer um movimento que não é para fazer. Então, a questão é muito além só da bola. E o Cuca está de parabéns e é muito legal ter ele hoje como convidado. Não sei se é o melhor, mas certamente é o time mais corajoso do futebol brasileiro. E o que a vida quer da gente é coragem. Fala, Carlos Eduardo Lino. Bem-vindo ao Seleção. É verdade, Rizek. Tem que acordar todo dia pensando que vai dar certo, né? Não é fácil você pensar que daqui a um pouco você vai ter 2 bebês do seu lado dentro de casa, você vai ter toda a pressão de um dia a dia com gêmeos, você pensar que a vida te oferece todo dia oportunidades também para crescer. E esse Santos, um abraço, Galvão, que aula a sua introdução, que belo Pedrinho, que lição de vida, e a gente vai colecionando com os amigos também aprendizados, porque se você olha para o lado, como olhou o Boca ontem, como olhou o Palmeiras anteontem, e vê aquele brilho nos olhos do adversário, aquele sangue nos olhos do adversário, você tem que reagir. O Boca não reagiu, o Palmeiras não reagiu, e quando você não reage, você é atropelado pelas circunstâncias, pela emoção. O Santos acho que aprendeu muito com o que aconteceu com o Palmeiras. A gente vai falar sobre isso com o Cuca, porque a lição que o River deu no Palmeiras, e por pouco não conseguiu a classificação, o Santos assimilou no dia seguinte. O Santos não se deixou atropelar. Antes que o Boca agisse, o Santos agiu. E aí o Boca não teve como reagir. Que atropelamento a gente viu ontem. O Galvão citou o papo que o Pelé teve antes com o elenco, antes do jogo, e certamente vamos perguntar isso para o Cuca. Está na conta da geração Pelé estão na conta da geração Pelé as 2 primeiras Libertadores do Santos, 62, vencendo o Peñarol, 63, vencendo o Boca na Bombonera, numa das maiores exibições do Rei e do Coutinho. Aí o Santos volta a uma final de Libertadores em 2003, na geração do Robinho e do Diego, perde do Boca. E agora chega a sua 4ª decisão contra o Palmeiras no Maracanã. 2011, evidentemente, 2011, Santos campeão em cima do Peñarol, com o Neymar. É a quinta decisão, né? Exato, é a quinta. Pulei só uma, Galvão, só tomei uma Libertadores do Santos, só isso. mas é impressionante, é o seguinte, é porque ele chega à 5ª decisão de Libertadores com a possibilidade de ser tetracampeão e ser o maior campeão brasileiro de Libertadores, né? Porque o River, por exemplo, tem 4, o Boca tem 6, mas Grêmio, Santos e São Paulo tem 3, quer dizer, ele tem a possibilidade de chegar a um tetracampeonato. Você mostrou ali a foto, apareceu, a produção mostrou a foto. O Pelé fez o Pelé, além da palestra que fez, né? Porque não foi uma gravação, não. Segundo o Cuca disse na coletiva dele, e já troquei uma mensagenzinha com o Cuca hoje, segundo o Cuca disse na entrevista dele,
O Pelé fez uma preleção mesmo, o Pelé falou coisas importantes, o Pelé falou da importância da camisa, da história do time, seguramente, não sei o que ele disse, mas seguramente deve ter falado desse jogo. Gente, o Boca em 20, eu não sou tão apaixonado por números assim, vocês sabem disso, mas o Boca em 20 confrontos eliminatórios ou decisivos contra time brasileiro tinha 17 vitórias e apenas 3 derrotas, né? Tinha uma para o Santos, uma para o Fluminense e uma para o Corinthians. Isso, Santos, Fluminense e Corinthians, pela ordem, né? Só. Agora ele soma mais uma segunda contra o Santos. E naquela foto o Pelé fez uma postagem de rede social, um minutinho, Nino. O Pelé fez uma postagem de rede social naquela foto que ele diz assim, essa foto não era só de um time de futebol, era de um time de amigos, de pessoas que curtiam jogar juntos, viver juntos, não é exatamente isso, mas posso até pegar aqui para ler, que curtiam viver juntos, jogar juntos, se ajudarem, curtir grandes momentos. Gente, é aqui, ele ajudou muito nessa força mental do Santos. Fala, Lino. Ô Galvão, eu estava, enquanto você falava, refletindo, porque você se referiu ao Santos do Pelé, o Rizek estava falando do Santos do Neymar. Vocês acham que esse vai ser o Santos de quem, hein? Quem que vai imprimir a marca desse Santos? Marinho. Também acho. E Galvão... Alguém tem dúvida? Ué? Também acho. E falando sobre o Marinho, inclusive, que é candidatíssimo a Rei da América, uma coisa que eu acho legal na história do Santos Futebol Clube, assim, nos times que eu não vi a geração Pelé, evidentemente, os times mais legais... Eu vi. O Galvão tem esse graças a Deus eu vi. Agora, graças a Deus eu vi. Eu não vi. Eu um dia entrei em campo, corri pro vestiário do Santos, o segurança quis me brecar, uma voz falou assim, solta o menino, entende? Entende? Solta o menino. E aí eu entrei, ele passou a mão na minha cabeça, virou pro massagista e disse, dá um suco de laranja pra ele. Eu queria morrer, cara. O Galvão, não tive esse privilégio. Dos que eu vi, os times mais legais do Santos foram 95, 2002, 2010, goleando todo mundo para ser campeão da Copa do Brasil, que é a geração... que é o Neymar, né? O começo da geração Neymar ali vitoriosa. E agora este Santos. Em comum a essas equipes, a surpresa. Quando começa a temporada, ninguém dava nada pelo Santos. Por razões financeiras, administrativas, por estar recheado de garotos. Então faz parte da história do Santos, da história recente do Santos, desafiar a certeza que as pessoas têm quando começa uma temporada. Não vai dar em nada, muito garoto, problema administrativo. O Santos esse ano, por exemplo, estava com o presidente empichado, salário atrasado, proibido de contratar, demissão de técnico. E aí o Santos desafia a certeza de todo mundo e joga um futebol desses de encher os olhos. E o Marinho, eu acho que faz parte desse Santos que desafia as nossas certezas. Eu sempre achei que o Marinho não era jogador de seleção brasileira. Pela concorrência que tem ali, dos principais atacantes do Brasil que atuam na Europa. Eu sempre olhei para o Marinho, um baita personagem, um jogador interessante, mas sempre achei que seleção era muito para o Marinho. Como é que você vai falar isso hoje, depois do Marinho jogar o que jogou contra o Grêmio, contra o Boca, com a possibilidade de ser eleito o melhor jogador da Libertadores? Como é que você vai falar que o Marinho não é um jogador de seleção brasileira? Então, eu acho que o Marinho é também parte dessa história de um Santos que adora desafiar as certezas, Galvão. Sem dúvida. Eu, assim como você, nunca imaginei até este ano de pandemia, isso é um ano tão diferente que algumas coisas boas teriam que acontecer, né? Num ano tão terrível assim que... nossa, mais de 200 mil mortos, mais de 206 mil mortos no Brasil, são 206 mil famílias e são amigos e a gente perde um conhecido, um amigo praticamente a cada dia, terrível, mas algumas coisas boas aconteceram em função disso também. Eu também nunca vi o Marinho como jogador de seleção, não. Acho que o Pedrinho também não deve ter visto, acho que o Lino também não deve ter visto, as pessoas que estou dizendo o Marinho de algum tempo atrás. Mas o que é seleção? O que significa a palavra seleção? Se nós formos ao dicionário e analisarmos o dicionário, a seleção não é você juntar aqueles melhores, não é juntar aqueles que em melhor condição estão. Essa é uma coisa que também tem que ser aprendida por quem dirige a seleção. Né? O meu grupo está forte, o meu grupo está firme, tem histórias que... Não, seleção para mim é quem é o melhor
hoje em cada posição? Quem é o segundo melhor hoje em cada posição? E quem é o melhor que joga em mais de uma posição? Aí você forma uma seleção. Se pensar assim, o Marinho tem que ser convocado para jogar contra a Argentina no dia 30 de março. E aí, Lino e Pedro, eu tô falando uma boa, sempre, quando falavam do Marinho na seleção, eu falava, vocês estão loucos, cara, olha a concorrência que a seleção tem, mas com a bola que ele tá jogando, cara, e contra Grêmio, pra mim as duas maiores exibições dessa Libertadores foram Santos e Grêmio na Vila Belmiro, Santos e Boca, nas duas o Marinho foi o melhor de jogo, ninguém marcava o Marinho, e aí? E aí, Pedrinho? Eu acho que na história a gente já deve ter visto diversas vezes muitos jogadores terem que ficar de fora das convocações, porque, principalmente o Galvão aí, que está há muitos anos na estrada, a concorrência era muito forte, né? E eu lembro até que quando eu fui convocada, era por posição ainda, era meia esquerda, meia direita, né? Não tinha essa coisa de meio campista, então era uma disputa bem direta mesmo. Na época eu fui convocada a primeira vez, em 98, era meia esquerda, Rivaldo e Pedrinho, então era muito direcionado a concorrência. Eu acredito. Mas você estava bem acompanhado, hein? Você estava bem acompanhado, pelo menos você estava bem acompanhado. Eu acho que não era nem para eu estar ali, Galvão. Aí, não, era assim. Mas essa coisa da convocação, ela é difícil também. Eu entendo, eu acho que o Marinho merece uma oportunidade, né? A concorrência é dura, é forte. Eu acredito que a seleção também tem que abrir essas, não exceção, mas abrir, de repente, ser flexível, mesmo que você já tenha um grupo, para dar uma moral para o cara que está jogando muito, né? Eu acho que isso pode acontecer em algum momento, mas é difícil essa decisão para o Cuca também, que ele tem pouco tempo de treinamento, para o Tite, ele tem pouco tempo de treinamento, né, para ajustar coletivamente a equipe, e aí ele tem que pensar e botar um jogador que de repente volta e não dá sequência no trabalho positivo dentro do seu clube. A decisão é difícil. Merece a convocação? Merece. Eu acho que ele vai dar um estímulo para os jogadores que atuam no Brasil, principalmente. O recado vai ser dado, não importa onde você joga, mas você está jogando muito, você vai ser lembrado. Mas não é uma decisão fácil de compor o elenco todo da seleção. Eu faço uma pergunta aqui. Porque há janelas, né? Fala, Lino, por favor. Não, brevemente, Galvão, é porque há janelas, porque o treinador primeiro precisa abrir o leque, né, para que ele possa observar vários jogadores, e o futebol brasileiro tem vários para ele observar. Logo depois ele vai fechando porque ele precisa ajustar dentro desse leque os jogadores às suas ideias, e o Tite está fazendo isso. E na reta final ele vai ter que fazer escolhas em função das ideias dele. Acho que o Marinho nesse momento cabe principalmente porque você não pode desestimular o futebol brasileiro. Se eu sou o melhor jogador dentro do mercado brasileiro, eu tenho lugar na seleção brasileira, no mínimo para ser observado naquele contexto, porque o contexto muda. A partir daí são as ideias do treinador que prevalecem, né? Hoje nós estamos concordando em tudo, Xará. No começo do programa, estamos concordando em tudo no começo do programa. Mas olha só, deixa eu fazer umas viagens meio malucas aqui, Pedrinho. Como você diz, a concorrência é complicada. Mas vou buscar um jogador que se destacou demais no futebol mundial, porque eu sempre tive uma admiração muito grande. Teve a chance, às vezes, falo os deuses do futebol, né, não tenham sido corretos com ele, porque ele teve a chance de decidir um campeonato mundial a favor da seleção dele, numa terceira final da seleção dele, teve a chance, não fez, e logo depois o time dele tomou o gol e a Espanha foi campeã. Estou falando do Robin. Quem mais se parece com o Robin do que o Marinho, um cara canhoto, com força física, com velocidade, com coragem, que encara o drible, que parte para cima do adversário e que quando corta por meio bate de esquerda com força e com precisão? Quem mais lembra ele depois que ele parou de jogar? Uma característica do Marinho. Mas ao mesmo tempo ele vai para a linha de fundo, como foi ontem. Foi desmoralizante a jogada, o drible que ele deu em cima do jogador argentino para tocar a bola para o meio e dizer para o Robin: faz o gol para a gente matar essa parada logo. A velocidade, a força, o arranque. Quem é que nós temos hoje para jogar naquela posição na seleção brasileira que seja melhor que ele? É uma pergunta que eu faço a você, Pedrinho, você com todo o seu conhecimento de futebol. Ô Galvão, posso discordar de vocês um pouco antes? Você falou que está todo mundo concordando? Pode. Eu quero discordar do Pedrinho, mais do Lino aqui.
Ah, porque seria um incentivo para o futebol brasileiro. Eu acho que a seleção não tem que incentivar ninguém, ela tem que chamar os melhores. Não, eu não concordei com ele no incentivo, não. Eu concordei de chamar os melhores. Com eles dois, exato. Tô dizendo que eu concordei com o Lino de chamar os melhores. Com o incentivo, não concordei, não. Copa do Mundo são 7 jogos. São 7 jogos. Cara, o cara precisa estar endiabrado naquele curto período de 7 jogos. Se tem um jogo amanhã, Brasil e Bélgica, vai ter a revanche amanhã. Em quem você confia para ir no mano a mano contra os zagueiros da Bélgica? Nesse momento, no jogo amanhã, tem alguém, Neymar à parte? Como disse o Galvão, tem alguém hoje melhor do que o Marinho? Não sei. Ciclo, Rizek. Oi? Eu falei em ciclo. Você vai abrindo o leque e criando os ciclos. Na reta final, na Copa do Mundo, não. Aí são só as ideias do treinador ajustadas aos jogadores que ele trabalhou. André. Isso tem a ver com os melhores do mundo. Mas antes, não. Acho que nesse momento, eu até acentuei, nesse momento cabe o Marinho, cara. A gente está no momento em que o leque ainda está aberto. Fala, Pedrinho. Não, mas olha como a nossa discussão, às vezes, elas vão se misturando. Se você lembrar, a gente estava até aqui no Seleção, na época do Gabigol, Bruno Henrique, eu fui e bati muito na tecla. Falei assim, o cara tem que ser convocado para a seleção, não é porque ele joga no Brasil, ele tem que ser convocado. Se ele está no momento, se ele é o melhor cara do Campeonato Brasileiro, o melhor da Libertadores, por que ele não tem uma sequência? Por que ele joga 10 minutos na seleção e não volta mais? E os outros que jogam na Europa têm a oportunidade de jogar 10 jogos para mostrar o seu valor? Porque é muito difícil você chegar lá, jogar 10 minutos e não voltar mais. Eu falei isso aqui. Só que, ao mesmo tempo que a gente agora, que eu acho, tá, deixar claro, eu acho que o Marinho merece uma oportunidade. Lá atrás, quando eu falei isso, no questionamento, na conversa, não lembro quem estava no programa, a conversa foi assim, não, mas o futebol brasileiro não é parâmetro, o futebol da Europa é muito mais competitivo, aqui ele vai fazer uma coisa que ele não faz lá. Tem horas que a gente fala que o campeonato brasileiro é o mais difícil do universo. Aí tem hora que a gente fala que o campeonato europeu não é parâmetro com o campeonato europeu, que o que ele faz aqui é pela fragilidade do campeonato. Mas, ao mesmo tempo, há 3 meses atrás era o campeonato mais difícil. Então, assim, eu acho que não dá para comparar competições. Não adianta a gente falar na Europa é mais difícil, que a gente já sabe que é, aqui é mais não sei o quê. Eu acho que isso é uma conversa que não vai levar a lugar nenhum. Eu acho o seguinte, ele é o destaque do Campeonato Brasileiro, ele está jogando muito na Libertadores, está sendo decisivo, merece uma oportunidade. Eu só acho que é uma decisão difícil, porque a gente não acompanha o dia a dia, por exemplo, do Cebolinha no Benfica. A gente vê um jogo final de semana, a gente não vê todos os jogos, a gente não avalia como a gente avalia o Marinho com a proximidade. Para a gente falar assim, de repente, o Marinho tem que ser titular da seleção. Não sei, sinceramente, se eu estiver falando para você tem que ser, eu estou sendo mentiroso, porque eu não acompanho o Cebolinha, eu não acompanho o Richarlison, eu vejo um jogo do Richarlison no mês, entendeu? Então isso é muito cruel. Agora, que ele merece ser convocado, merece. E aí é com o Tite quebrar essa cabeça aí que não é fácil não, André. Fui eu, Pedro.